Olá, meu nome é Adilson Benevides, sou professor do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Estamos aqui mais uma vez para falar algo dentro de temas relevantes da teologia cristã. Hoje gostaríamos de comentar um pouco a respeito de missões. Missões é o chamado de Deus para a Igreja do Senhor nessa última hora. E eu gostaria de começar lendo um pouco um texto da Palavra de Deus que se encontra aqui em Romanos, capítulo 10. Capítulo 10 de Romanos, versículo de número 14, que diz assim: Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Missões, dentro da visão de Paulo, é o principal trabalho da Igreja de Cristo nessa última hora. A pergunta de Paulo aos crentes em Roma é uma pergunta oportuna. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nos dias atuais essas palavras cabem bem, né? Hoje estamos mais preocupados em propagar as tradições da nossa denominação do que pregar a cruz de nosso Senhor Jesus. Estamos muito preocupados aí com a febre da construção de templos, em vez de preocuparmos com o povo, com pessoas, com almas, com vidas que ainda não receberam a Cristo como seu Salvador. O apóstolo Paulo pergunta em Romanos capítulo 10, como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? De que maneira? Como ouvirão? Qual é o modo que eles ouvirão? A igreja, eu, você, temos uma participação nisso, pois a nós foi dada, foi manifestada a palavra desta salvação. Nós precisamos, então, fazer jus ao nome de igreja que nós temos, né? E pregar o Evangelho a cada criatura, a toda criatura. Como invocarão naquele em quem não creram? Eles não tiveram condições de crer, porque ninguém lhes pregou, ninguém lhes anunciou o Evangelho. Aqui no Brasil, a situação ela tem sido crítica, principalmente para povos não alcançados, como as tribos da Amazônia, do Pará, do Amazonas, né? Algumas do Mato Grosso do Sul. Algumas dessas tribos nem sequer falam o português, né? Nós temos alguns bravos missionários que estão trabalhando entre esses povos, mas a maioria da igreja parece não se importar. Não se importa, em primeiro lugar, porque missões não rende, missões não dá retorno. Pelo contrário, missões é investimento. Investimento da igreja em pessoas, investimento da igreja no missionário e na sua família, investimento naquele que sai para o campo, investimento também na plantação de novas igrejas, investimento na forma de compra de suprimentos, de equipamento de som, de estrutura para montar um trabalho, para montar uma igreja. Então, missões é mais gasto, né? É mais investimento do que retorno. Então, por conta dessa consciência capitalista que infelizmente tem engraçado as igrejas, as missões não têm sido enxergadas da forma como deveriam. Elas têm sido legadas a um terceiro, quarto caso ou oportunidade, quando existem, né? Nós não vemos
grandes ministérios, que inclusive começaram como missões, né? Com missões, fazerem missões nesses dias. Pelo contrário, a igreja hoje ela está buscando apenas o seu próprio prazer, vamos dizer assim, a sua própria sobrevivência, sem se preocupar com o trabalho que ela deveria estar fazendo, que é cuidar de vidas, que é estar à busca de vidas, não só dentro das quatro paredes, não só nos altares, não só nos púlpitos, mas fora deles, não só na sala clerical, mas nas praças, nos campos, nas ruas, nos valados, nos lugares, nos terminais. A igreja deveria estar buscando essas pessoas. Há um outro texto na palavra de Deus em Atos, capítulo 1, que eu quero ler também para embasar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para falar dentro do assunto de missões, né? Que diz assim, Atos capítulo 1: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que eu quero dizer é que nós deveríamos fazer missões nesses lugares todos ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia, como nos confins da terra. Eu conheço algumas igrejas que estão preocupadas somente com Jerusalém, estão evangelizando apenas a cidade onde elas estão. Eu conheço algumas igrejas que estão preocupadas apenas com Jerusalém e Samaria, estão evangelizando e atingindo apenas a cidade onde estão ou o estado onde ficam. Eu conheço algumas igrejas que estão preocupadas somente com a sua visão em Judéia, Samaria e Jerusalém. Ou seja, atingem Jerusalém, atingem Judéia e atingem Samaria. Atingem Jerusalém, a própria cidade, atingem Judéia, né, o próprio estado, e atingem Samaria, o próprio país. Mas existe alguns que ainda estão preocupados com aqueles que estão nos confins da terra. O quadro missionário nesses últimos dias é algo preocupante quando a gente observa sob o ponto de vista de que nós temos hoje dentro, pelo menos da denominação que ainda estou fazendo parte, Assembleia de Deus, mais de 8 milhões de membros, né, no país. E segundo uma pesquisa de um dos órgãos, a Secretaria de Missões, né, deu para mim uma pesquisa onde tinham mais ou menos em 2010, 2009, 2007, por aí, entre 2007 e 2010, essa pesquisa. Eles tinham mais ou menos 540 missionários ao redor do mundo. Detalhe, a maioria deles trabalhando em áreas já evangelizadas. Poucos, cerca de 0,5%, estão trabalhando onde Cristo nunca foi pregado, onde Cristo nunca foi anunciado. Então é algo para se pensar. Primeiro, por que uma igreja tão grande e tão poucos missionários? Por que uma igreja tão enorme, uma igreja multifacetada, uma igreja que está presente em todos os estados da nação brasileira, mas que não está presente em todos os campos missionários? Por quê? Porque uma igreja tão grande não tem um programa efetivo de missões. Porque uma igreja tão grande não tem uma escola de missões que está atuando de maneira efetiva em todas as igrejas. Por quê? Porque uma igreja tão grande não faz o link, a ligação entre o seminário, a agência missionária e o campo missionário para ligar com a igreja.
Ou seja, a igreja deveria ser o lugar onde se cultiva cristãos, onde se treina cristãos, onde se mostra a visão para que eles fossem encaminhados para a agência missionária ou a escola de missões, que poderia os encaminhar para o campo missionário. Mas não é isso que vemos na prática, né? Nós temos uma igreja que está aí inchada com 8 milhões de membros, né? Mas poucos, 540 e poucos missionários, né? E os números atualizados, se eu fosse atrás desses números atualizados, não chega a 1000 missionários que a Assembleia de Deus tem em todo o planeta, olhando só sobre o prisma, sobre a visão da Assembleia de Deus, né? Existem outras igrejas, como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e tantas outras que têm feito trabalho mais efetivo do que nós. Estão em mais locais onde Cristo não foi anunciado do que nós. Isso demonstra a fraqueza da nossa visão. Isso demonstra a carência de entendimento do que é que significa missões. Isso demonstra a carência de saber qual é a necessidade do campo missionário em que a igreja poderia estar alcançando e não está. Né? Como estão os campos missionários, né? As pessoas não estão mais tendo uma visão missionária quando se olha a vida cristã. Olhe, por exemplo, o texto de João, capítulo 4, quando Jesus ele diz aos discípulos o seguinte, eu vou abrir para ler para não errar, né? João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Eles estavam esperando para a colheita em 4 meses. Mas Jesus manda que eles levantem os olhos e observem as terras que estavam brancas para a ceifa. Mas não as terras aradas com trigo que eles iriam colher, mas os povos e nações que precisam ser alcançados e estão brancos, já branquejam, já estão maduros para serem colhidos, e não há trabalhadores. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, deixa eu abrir o 9 de Mateus aqui, versículo de número, deixa eu ver se é o 38, é por ali, 38, 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para sua seara. Olha só que coisa tremenda a Escritura está falando para nós, né? Nós devemos orar por missões, nós devemos ter a visão missionária, né? Quando Jesus diz que nós devemos olhar os campos que estão brancos para a ceifa, levantai os vossos olhos, isso quer dizer que nós estamos olhando para outro lugar, que nós estamos vendo uma outra coisa que não é missões, que nós estamos vivendo por um outro propósito, que nós estamos vivendo por um outro motivo que não é a obra missionária. E ele diz que nós devemos levantar os nossos olhos e ver os campos que já estão brancos para a ceifa. Eles estão preparados para serem colhidos. E não existe missionários em número suficiente para colher, para trabalhar nesses campos e levar essas almas ao Senhor Jesus Cristo. E agora eu queria te perguntar, né? Se você tem a visão missionária, será que você teria a visão missionária? É uma coisa que o Brasil deveria ser o maior celeiro de obreiros do mundo, ou de missionários, né? Deveria ser, mas infelizmente não é. E eu queria saber, dentro desse assunto, se você tem a visão missionária ou não. É muito fácil saber se você tem a visão missionária ou não. De que maneira eu descubro? Primeiro é aquilo que eu falei. Quem tem a visão missionária, ora por missões. Está sempre intercedendo, pedindo a Deus por missões. Um dos temas das suas orações é missões. Um dos temas da sua intercessão é missões. Ele está sempre buscando a Deus por missões. O texto que nós lemos aqui,
né? Diz que nós devemos rogar a Deus por obreiros para a sua seara. Devemos rogar ao Senhor. E Ele tem, e Ele dá obreiros para a sua seara. Mas se faz necessário que eu e você possamos estar em oração para que isso ocorra. Certo, meus amados? Coloque a oração por missão como uma das suas orações a ser praticada. Então, a oração por missões ela está entre as 4 menos feitas pelos crentes, né? Em primeiro lugar, a Bíblia nos orienta a orar por Jerusalém, quase ninguém ora, Salmo 122:6. Em segundo lugar, a Bíblia nos orienta a orar por aqueles que nos perseguem, Mateus 5:44, quase não vemos isso. Em terceiro lugar, a Bíblia nos orienta a orar até pela vinda de Cristo, né? Apocalipse 22:20, que diz, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. É uma oração, né? Mas pouca gente está orando. E a quarta oração menos feita da Bíblia, que a Bíblia orienta que deve ser feita e o cristão não faz, é orar por missões. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. Nós temos um exemplo bíblico disso, né? Nós temos um exemplo bíblico disso. Quem é que orou pelos seus missionários? A igreja de Antioquia. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, você vai encontrar uma igreja verdadeiramente equilibrada e uma igreja verdadeiramente missionária, porque ela incluiu o envio para missões, mas ela incluiu também o treinamento, o preparo, a oração, a dependência de Deus para aqueles que vão para o campo missionário. Ora, Atos 13:1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então está aqui um exemplo de igreja. Quer ver uma igreja boa? A igreja boa é a igreja equilibrada. A igreja boa é a igreja de Antioquia. A igreja boa é a igreja que ora pelos seus missionários. Ela ora pelos seus missionários, não tem jeito. Ela coloca na sua temática de oração a oração por missões, para que os missionários tenham sucesso no campo, para que os missionários possam levar almas aos pés de Jesus, para que os missionários consigam ter sucesso no trabalho de ganhar almas, no método que estão aplicando para levar pessoas a Cristo, no treinamento de outros missionários, no treinamento de outros nacionais, obreiros nacionais que precisam ser levantados nos países em que já existe o trabalho missionário, né? Então, nós temos aí uma igreja totalmente equilibrada, a igreja de Antioquia, que tinha os seus missionários, né? Barnabé e Saulo, na sua primeira viagem missionária, receberam a oração daquele povo do Senhor ali de Antioquia, certo? Não é só por aí que vai a oração por missões no Novo Testamento. Nós vemos aí que Jesus orou até pelos seus próprios apóstolos e seu ministério. Esta verdade se observa nos evangelhos. Ele sabia que os apóstolos poriam o fundamento para o estabelecimento e expansão da igreja. Segundo Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, Jesus orou antes de escolher os seus missionários. Uma coisa que pouca gente sabe é que a palavra apóstolo, ela quer dizer exatamente missionário.
Apóstolo quer dizer missionário. Apóstolo é a palavra grega para enviado, missionário, aquele que vai comissionado, aquele que está em uma missão. É isso que é a palavra apóstolo. Algumas pessoas estão confundindo as coisas. Eu não vou entrar aqui na polêmica de se usar o título de apóstolo ou não, mas é preciso entender que no original o apóstolo, ele é um missionário. Ele é aquele que está envolvido com missões, é aquele que está em movimento, é aquele que está indo além fronteira, seja uma fronteira geográfica, seja uma fronteira cultural, seja uma fronteira política, seja uma fronteira continental. Ele está em ação, levando a mensagem da salvação a todos os povos. A igreja, ela só avança através da oração. A igreja, ela só cresce através da oração. Certo? Ok? E a igreja de Antioquia era uma igreja totalmente equilibrada, na medida que nós temos já lá na composição daqueles que estavam naquela oração de consagração, de sustentação dos missionários Barnabé e Paulo. Quem é que orou por eles? O ministério. Como era o ministério deles? Como eram as pessoas lá? Era dividido, né? Era meio a meio. De um lado tinha profetas, do outro lado tinha doutores. De um lado tinha mestres, do outro lado tinha o pessoal dos dons. Então, eles acabavam se ajudando, ajudavam um ao outro na ministração da palavra, no serviço do culto, na casa de Deus. Isso aí é uma igreja equilibrada. E além de fazer isso, agora eles estão lançando seus primeiros missionários. Ô irmãos, que alegria se a sua igreja pudesse lançar missionários a cada culto. Que alegria seria se a sua igreja pudesse lançar, a cada semestre lançasse um missionário, lançasse um desafio e colocasse gente no púlpito e os apresentasse à igreja para ofertar e levantá-los como missionários e enviá-los a alguma parte do campo, no mundo, que ainda não recebeu a Jesus como Salvador. O mundo não cristão, principalmente. O mundo hindu, o mundo budista, o mundo islâmico ou muçulmano, que é um mundo enorme, né, com mais de 1 bilhão de seres humanos. E que tem uma complexidade muito grande se ministrar ou se pregar nesses países não alcançados. Mas eu quero lhes dizer que Deus ama esses países e Ele tem um plano para cada um deles. Alguns já tem até profecia na Escritura que vai ainda adorar e louvar o nome do Senhor, muito embora hoje adora a uma outra entidade chamada Alá. E nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. Você tem que deixar o seu dom ser levantado por Deus na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que tem a visão missionária, você precisa responder se você tem ou não, né? A visão missionária são pessoas que oram por missões. Nós temos aí alguns nomes de pessoas que fizeram, colocaram seu nome na história, né? Como, por exemplo, Nicolaus Zinzendorf, que viveu 60 anos só, de 1700 a 1760, e que foi um dos líderes do movimento pietista alemão. Ele que tinha uma comunidade lá em Herrnhut, na Alemanha, e essa comunidade ela ficou conhecida como a comunidade mais missionária, né, da história da igreja. Segundo as estatísticas da época, a cada 92 crentes, um se tornava missionário. A cada 92 cristãos da igreja de Zinzendorf, um se tornava missionário. Ele cometeu muitos erros na administração? Cometeu. Mas isso não vai tirar o brilho do trabalho excepcional que ele fez ao organizar as sociedades missionárias ao redor do mundo, partindo da igreja que estava em Herrnhut, certo? Ele é um dos nomes que deve ser lembrado quando se fala. Ele e a comunidade dele, que chamava-se a comunidade Morávia, e chegou até mesmo a influenciar o próprio metodismo wesleyano.
na medida em que Wesley tomou de empréstimo muitas das ideias dos morávios e as colocou em prática, não só na sua própria vida, mas também nas sociedades metodistas. Certo, meus amados? Agora a pergunta continua: você tem a visão missionária? Sim ou não? Vamos descobrir. Vamos descobrir se você tem ou não. Quem tem a visão missionária contribui com missões, né? Nós temos um exemplo bíblico lá em Filipenses e eu quero ler, né? Eu quero ler para ficar bem claro, ficar bem fácil de assimilar. Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Vamos lá. Capítulo 4, 6 ao 19. Que diz assim. Vamos ler a partir do 10 que é melhor. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome, ou ter abundância com a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, pois depois que recebi de Epafrodito, da vossa parte, o que me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Olha o 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Algumas pessoas, infelizmente, fazem uso errado de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E as pessoas estão dizendo, é minha, essa promessa é minha. É uma promessa de Deus. Sim, é uma promessa de Deus. Mas entenda que aqueles a quem foi originalmente enviada esta promessa de Filipenses 4, verso 19, que Deus supre as nossas necessidades através das suas próprias riquezas, eles receberam essa promessa porque eles doaram os seus recursos para ajudar o missionário Paulo no campo missionário. Eles sustentaram Paulo, eles receberam a oferta. Paulo recebeu a oferta enviada por eles, que para Deus foi um sacrifício agradável, né? Segundo o testemunho paulino. Agora eu pergunto a você, quem é o missionário que você está ajudando? Quem é a instituição missionária que você está ligado, está amparando, ajudando com o seu recurso? Tá? Aí você pode entender se de fato você tem ou não tem a visão missionária. Sabe por quê? Porque quem tem a visão missionária, ela contribui com missões. Vamos ler aí 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Vamos lá. Não existe teologia sem Bíblia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Nos diz o seguinte: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus é poderoso para suprir para você em quantidade suficiente
para que você seja abastecido e também possa acudir aquele que está necessitado no campo missionário, tá certo? Se você tem a visão missionária, então você também deve colocar a mão no bolso e deve contribuir, como fez a igreja de Filipe, certo, meus queridos? Lembremos que o ensino de Cristo foi enfático em relação a dar. Lucas 6,38. Vamos lá para Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vamos ver o que é que diz. Lucas 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Dai e ser-vos-á dado, né? É o ensino de Cristo. Agora pense comigo. Há um homem aí chamado João Chinês, né? Ele estava só um tanto contemplativo. De repente, chega um amigo seu, o ateu, e lhe interroga nestes termos: João, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer ao chegar no céu? Ele responde: a primeira coisa que eu vou fazer ao chegar lá será percorrer as ruas de ouro e ir ao encontro de Jesus, o adorar e agradecer por me haver salvo. O amigo ateu não se dá por satisfeito e indaga: qual será a segunda coisa então, João? João Chinês responde: a segunda coisa que farei será percorrer as ruas de ouro e encontrar o missionário que veio ao meu país com a mensagem do Evangelho e lhe agradecer pela sua parte na minha salvação. O ateu, querendo zombar, continua: qual será então a terceira coisa que você fará no céu? Então, a terceira coisa que farei ao chegar no céu será percorrer as ruas de ouro e procurar as pessoas que contribuíram para que o missionário viesse para a China pregar a mensagem da cruz. O ateu, irritado, foi embora. Agora eu pergunto: quem estará esperando por você no céu? Quem estará feliz, né, com você ali no céu? Quem estará salvo porque você contribuiu? Quem estará libertado da escravidão do pecado porque você financiou a obra de Deus, você financiou o missionário que foi ao campo missionário levar a mensagem de salvação? Pense nisso. É uma coisa a se pensar, tá certo? Em último lugar, quem tem a visão missionária vai para missões. O texto que eu quero finalizar a minha fala aqui é o texto de Marcos, que você conhece melhor do que eu. Tão bem esse texto, né? Você conhece ele? Marcos 16, versículo de número 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide, a ordem mais abrangente. Pregai, o maior ofício de um mortal. E o Evangelho, a maior mensagem que alguém já transmitiu. Então, há pessoas que estão me ouvindo agora e estão vendo esse vídeo, as quais Deus não aceitará a oração por missões. Há pessoas que estão me ouvindo através desse vídeo e que Deus não aceitará a sua oferta para o campo missionário. E eu rogo a Deus que Ele te incomode e não deixe que você tenha descanso enquanto você não for para o campo missionário. Porque há pessoas que podem contribuir, há pessoas que podem orar, mas sempre existirão pessoas que deverão ir para o campo missionário. E você precisa entender que você é uma dessas pessoas. Você precisa entender qual é a chamada que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender que existem pessoas do outro lado do mundo que não ouviram a mensagem de salvação, que não conhecem a Jesus, né? A Ásia Central, o mundo muçulmano, o mundo budista, a Índia e tantos outros países não ouviram o doce som
das boas novas. E nós precisamos fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. A igreja precisa fazer alguma coisa. Sair das quatro paredes, né? Sair das salas clericais e ir para os campos pregar a Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa chamada. É isso que nós precisamos fazer. Agora você pode responder, né? Se você tem ou não a visão missionária, né? Quem tem a visão missionária, ora por missões em primeiro lugar. Quem tem a visão missionária, contribui com missões. E quem tem a visão missionária, vai para as missões. Tá certo? Aqui, só para finalizar, o mundo antigo foi evangelizado pelos apóstolos em 60 anos. Em quase 2.000 anos de evangelização, olha o estado em que nós nos encontramos, né? Quase 2.000 anos de evangelização. Existem quase 2.000 tribos sem a Bíblia em sua língua. Na África, enquanto os cristãos ganham 2 almas, os muçulmanos ganham 7. No mundo inteiro, há aproximadamente 5.105 idiomas. Agora, a Bíblia inteira ela só está traduzida para 277 idiomas e o Novo Testamento para 518 idiomas. Trechos menores e porções da Bíblia estão traduzidos para outros 944 idiomas. Então tem muito trabalho a ser feito e Deus precisa de você para fazer. Deus precisa de mim. Deus precisa de nós para fazer esse trabalho. Tá certo, meu amado? Então eu vou me despedindo aí. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Curta o nosso vídeo aí no Vimeo, nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição aí no canal. Participe do grupo que temos do CETEP lá no Facebook. E a nossa página lá, a nossa conta do CETEP, que está lá no Facebook, já estourou, graças a Deus, o número de seguidores, de amigos. E nós estamos já com o perfil número 2. Eu peço a você que entre lá, né, solicite amizade, curta as mensagens que estão sendo mostradas ali, tá certo? E se matricule. Nós temos um curso de missões, né? O material é todo apostilado, ele é enviado por e-mail, é apenas um mês, né? E todos aqueles que fizerem o curso receberão uma prova e, passando na prova, recebem também o certificado no e-mail, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficar por aqui, tá bom? Paz do Senhor Jesus.